Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, quarenteners! Eu sou a Thaís Maruoca e toda quarta-feira lançamos um episódio novo para você. Esse podcast começou apenas com temas da maternidade, mas com o passar do tempo a gente foi falando aqui também de estilo de vida, práticas para uma vida mais saudável e equilibrada, política e de tudo um pouco. Seja muito bem-vinda a mais um episódio. Quero agradecer aqui primeiro as pessoas que contribuem financeiramente com esse podcast, que me ajudam a arcar com os gastos, com os pagamentos dos funcionários envolvidos aqui, para que a gente consiga colocar no ar conversas de assuntos tão importantes como esse. Se você também gosta do conteúdo aqui e quer dar mais uma força, é só entrar no catarse.me/agenteconversa. A partir de apenas R$10 por mês você já pode ajudar. E dependendo do valor que contribui, também recebe recompensas diferentes. Para saber mais detalhes é só entrar lá no catarse.me/agenteconversa ou nos destaques lá no Instagram, que eu tô lá como @agenteconversa. Por lá eu explico como apoiar e também falo das empresas parceiras que dão descontos. Mas se você não puder contribuir por enquanto, me ajude compartilhando aqui esse conteúdo nas redes sociais e com os amigos, familiares, que já ajuda bastante. Se você ainda não segue o perfil lá no Instagram, é A Gente Conversa, e no Facebook, Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho muitas outras coisas também, além do conteúdo do podcast. Se quiser sugerir temas, enviar perguntas sobre o tema da semana, dar alguma ideia legal, mande mensagem lá nas redes sociais ou pelo Telegram. No Telegram é só colocar na busca @agenteconversa, que você me encontra lá, dá para enviar o áudio e também, ou por escrito, como você preferir. Mas o áudio é mais legal, né? Daí aparece a sua voz aqui em algum episódio no quadro Fala Lá em Casa. Vamos então para o assunto de hoje, que nos deixa tão cansadas, tão exaustas, né? Que testa a nossa paciência todo santo dia, que nos faz querer ler, estudar, entender melhor o comportamento dos nossos filhos para que possamos compreendê-los e atender às expectativas deles, sem que percamos a mão. O assunto de hoje é birra. Por que será que os pequenos agem assim? O que passa pela cabeça deles ou simplesmente não passa? De que forma precisamos agir para ajudá-los e não surtarmos? Como podemos enxergar a birra por outro ângulo, sem que ela seja tão negativa? A birra muitas vezes é interpretada como se o filho estivesse desafiando os pais. Mas se vermos por outro ângulo, que é a criança brigando por sua própria vontade, essa ação se torna algo positivo para o desenvolvimento intelectual. Ou seja, se os pais impõem limites rígidos, está ensinando que não vale a pena brigar por seus desejos, já que ela acaba encontrando consequências por ter agido assim. Ao mesmo tempo, se os pais cedem a birra, o filho pode entender que agir daquela maneira pode ser uma forma fácil de receber o que quer. Então, afinal, como devemos agir? Para responder a essas perguntas e nos trazer também reflexões aqui, eu trouxe a Gisele Almeida Barcelos. Gisele, bem-vinda. Por favor, se apresente aqui. Quem é você? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Gisele, eu sou psicóloga clínica e psicóloga hospitalar, com MBA e especialização. Eu atuo nessas duas áreas, né, na abordagem terapia cognitiva comportamental, que nós chamamos de TCC. Na clínica, eu trabalho com psicoeducação para pais sobre este tema de birra e também outros temas como práticas educativas. E também faço acompanhamentos e atendimentos psicológicos, crianças, adultos e adolescentes. Obrigada, seja bem-vinda, Gisele. Vamos começar aqui primeiro explicando o que é a birra, afinal de contas, né? O que acontece na cabeça da criança, por que essa birra vem, o que é a birra? A birra é uma manifestação natural da criança, faz parte do comportamento dela, tá? É uma forma dela se comunicar através da birra. Lógico que não é uma forma de comunicar que nós, adultos, entendemos como saudável, mas essa criança, ela não tem o seu desenvolvimento cognitivo formado, igual nós. Então, elas utilizam da birra para se comunicar. Muitas das vezes, a birra vem pela frustração, tá? Mas a birra, ela pode acontecer a partir de 1 ano, até 1 ano e meio.
né? Essa birra tende a iniciar, tende a surgir alguns comportamentos de birra. Ela tem o seu auge com 2 anos e ela tende a se encerrar por volta dos 4. Só que nem um parênteses, igual você, né, falou na sua introdução, que eu achei muito bom. Nem todo comportamento desobediente é birra, é o que nós vamos conversar hoje aqui. E qual que é a diferença, então, de um comportamento desses que não é birra e a birra? Então, para que você entenda o que é um comportamento de birra, você primeiro tem que analisar o que nós chamamos de eventos antecedentes. Ou seja, como que estava essa criança, como que está o clima dessa casa, como que está o meu estado emocional enquanto mãe, enquanto cuidadora, porque às vezes aquele comportamento que a criança está tendo de choro, de birra, de se jogar no chão ou um ataque de raiva, ela está tendo esse comportamento porque ela está cansada, ela está com fome, já passou dos horários da própria rotina, ou ela não está tendo rotina no momento, ou a casa está passando por alguns conflitos familiares. Então, criança, né, eu não sei se você já ouviu isso, criança é muito esponja, criança é o nosso espelho. Uhum. Então, por isso que nós temos que analisar como que está o ambiente daquela casa, né, que são os estímulos antecedentes, o que aconteceu antes do comportamento da birra, com quem ele estava. Então, por isso que eu digo assim, que nem todo comportamento é birra, nós temos que analisar esses antecedentes, o que aconteceu antes do comportamento, do ataque, do choro, da birra. Quer dizer, se tem um motivo como um ambiente que está mais estressado, ou a criança irritada, com sono, com fome, né? Tudo isso não seria considerado uma birra, né? Então é bem interessante a gente conseguir olhar a criança, tentar entender o que ela está passando, observar, né, tudo que veio antes, né, daquele momento, para poder entender se é birra ou não. Isso. O que acontece? Normalmente nós adultos, né, temos nossas preocupações diárias, seja com o trabalho, seja financeiramente, com a casa. Então, quando chegamos em casa e nos deparamos ou somos recebidos com birra, isso nos incomoda. Uhum. Isso nos incomoda profundamente. Qual que é a nossa atitude? Nós tendemos a ser imediatista. Diante de uma birra, normalmente, a minha tendência é agir de uma forma imediata para resolver aquilo que está me incomodando, porque eu estou cansado, porque eu não gostaria de ser recebida dessa forma. Nós, adultos, nem todos temos tolerância ao choro, mas se nós agimos de uma forma imediata, né, para resolver aquilo logo, porque aquele choro passe, aquele ataque passe, ou aquela criança fique em silêncio, nós agimos dessa forma imediatista e acabamos reforçando o mau comportamento. Não porque queremos, mas às vezes por falta de conhecimento, por não saber que estamos reforçando, porque a nossa tendência é resolver aquilo. E quando resolvemos de uma forma rápida, a gente não analisa os antecedentes, a gente não analisa os estímulos antecedentes. E aí é onde que nós podemos pecar ou nós podemos reforçar esse mau comportamento. Porque assim como a criança, assim como os adultos, nós temos a tendência, desejamos que nosso comportamento seja reforçado. De que forma? Que nós, adultos, né, cuidadores, pai, mãe, daquela criança, reforçamos o comportamento das crianças com o olhar, com a expressão facial, elogiando, dando parabéns, dando atenção. Eu paro o que eu estou fazendo e olho. Todo momento as crianças buscam a atenção dos pais. Nisso, eu não sei se está claro para todo mundo, mas as crianças buscam a atenção dos pais. Agora, como que eu me comporto frente a um ataque, frente a um choro, frente a uma birra? Eu falo não, mas a minha expressão está positiva? Eu estou rindo? Eu estou achando bonito? Né? Eu parei o que eu estava fazendo e reforcei aquele comportamento da criança, porque todo comportamento que ele é reforçado aumenta a probabilidade de acontecer no futuro. Se eu ganho um parabéns, um elogio, a minha tendência é repetir aquele comportamento. Por quê? Eu fui eficiente, porque eu atendi a expectativa de alguém, eu fui solícita, eu fui beneficiada com um elogio. Né? Então, se eu reforço,
ela tende a continuar, ela tende a fazer de novo. Por isso que as birras se tornam tão frequentes e, às vezes, numa situação que muitos pais chegam até mim falando assim, não aguento mais, igual eu recebi alguns comentários, né? Não aguento mais, eu já fiz de tudo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Só que aí, muitos eu pergunto, o que você fez? Você foi persistente? Porque a criança está acostumada, pensem, a criança está acostumada com aquele comportamento 2 anos, ou 2 anos e meio, né? Então, é muito tempo. Aí você muda a sua atitude enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, enquanto responsável. A criança não entende assim. A criança fala, mãe, mas dava certo? Se eu chorava, dava certo. Se eu derrubava as coisas, alguém vinha correndo me acudir. Vou tentar mais um pouco. Aí, quando a nossa mudança, né, inicia, a criança aumenta o choro. Aumenta aquele comportamento. Não é para nos incomodar, para nos irritar, para tirar a gente do sério. É porque ela não está acostumada. Ela fala, mas funcionava. Deve ser que minha mãe não está ouvindo? Peraí, deixa eu ir no choro. Peraí, deixa eu derrubar mais umas coisas aqui, que ela vinha, dava certo. E quando você fala, né, de atender na mesma hora, que isso pode reforçar e ela entender, então, que aquela birra dá certo, o que seria esse atender naquela hora? Seria dar atenção àquilo? Qual que é a melhor forma, então? Porque também não acolher não seria bom, né? Então, como a gente aí essa linha, né, tênue aí entre o atender e acalmar e o não dar corda para continuar? Ok, então vamos lá. Então, lá atrás, modificando a rotina da casa. Não é só atuando frente à birra. Primeiro, tem que fazer uma análise enquanto, né, responsável por aquela criança, como está o meu ambiente da minha casa, meu estado emocional, primeiro de tudo, né, eu estou tendo condições, eu estou bem? Segundo, na minha casa tem rotina? Rotina, ela tem um lado bom e um lado negativo, assim, não é que é negativo, o lado que nos cansa, porque cumprir rotina todo dia, às vezes a gente não tá com vontade, mas a rotina para a criança, até para nós adultos também, é importante, porque com a rotina, a criança, ou aquela pessoa sabe o que se espera dela. Por exemplo, depois de um banho, eu sei que eu vou dormir, se for a criança. Deixa então, ela mais segura, né? Isso, eu sei o que me espera. E a surpresa, ou essa coisa assim, não, agora é assim, a criança estranha. Então, assim, primeiro é analisar meu estado emocional, segundo a rotina da casa, ver o que eu consigo modificar na rotina. Por isso que as consultorias online que eu faço, eu sempre verifico a dinâmica da casa. Caso a caso, né? Isso, as práticas que eu conheço podem ser aplicadas no seu ambiente. Então, rotina. Segunda coisa. Deixa eu só falar, como você disse aqui em rotina, só uma pausa, que a gente gravou um episódio, que é o número 46, sobre ritmo e rotina com pediatra, porque eles dois são tão importantes. Aí a gente fala, então, quem se interessava lá no episódio 46, para ouvir um pouco mais em como conseguir colocar essa rotina no dia a dia, que também pode, olha só, ajudar na birra, né? Desculpa, então, pode continuar. Veja o que vocês conseguem aproveitar desse episódio e juntem com a birra, porque vocês vão ver. Faz diferença ter rotina em casa. Depois que você analisou a rotina em casa, né, a dinâmica, seu estado emocional, você primeiro vai elencar o que você quer mudar na sua criança. Por que aquele comportamento te incomoda? Porque, às vezes, nesse momento, eu vou entender que me incomoda porque eu não sei lidar com isso, ou porque o conteúdo da minha criança revive conteúdos em mim. Pode ser isso também. Então, é uma coisa que eu tenho que analisar. Outra coisa, depois que eu fiz isso, pelo menos eu acredito, né, dessa forma, é a forma como que eu trabalho, todo comportamento que você quer mudar na criança, inicia, né, o aprendizado, a forma como que você vai conduzir, inicia quando a criança está bem. Não no ataque de birra, não quando a criança está nervosa, porque naquele momento ela não está aberta ao diálogo, ela não quer ouvir. Então, quando vocês estiverem brincando com sua criança, menina, ele gosta de brincar de super-herói, ele gosta de brincar de carrinho, ou é menina, gosta de brincar de princesa, ou o que a criança gostar de brincar.
vocês Ou podem a menina brincando de carrinho e o menino brincando de princesa. Sim. O que a criança, né, melhor dizendo, o que a criança gosta de brincar. Então, pegue aquele objeto que ela se identifica, que ela mais gosta. É carrinho, é brinquedo, é boneca, não, boneco, vamos falar boneco, não importa. Simule um diálogo. Carrinho vermelho com carrinho azul, boneco azul com boneco rosa. Simulem um diálogo, mas não assim, nossa, tá igual você, fulana, Maria, Gizinha ou Joãozinho. Reproduza o comportamento que a sua criança faz, sem julgamento, sem apontar. E aí, fala para essa criança, nossa, como que nós podemos ajudar o amigo? O João, o carrinho, né? Nomeia. E aí você vai perceber qual é o conhecimento que ela tem, até para ver se você está sendo bom, como um professor, né? Como que você está passando o seu conhecimento, como que ela está processando. Então, começou aí para ver o que ela está absorvendo do que você fala durante o dia. Porque as crianças nessa faixa etária são muito teimosas, elas são muito, que nós dizemos assim, o aqui e agora, elas são muito negativistas, então elas não entendem o não, o significado do não, tudo é novo, então às vezes ela coloca o dedinho na tomada ouvindo não para te incomodar, isso a gente precisa também separar. Elas querem o aqui e o agora, elas não sabem dividir a consciência a consciência do emprestado, do meu, de propriedade, essa consciência de propriedade inicia aos 3 anos. Lembra que eu disse que o auge é com 2 e a birra se encerra com 4? Então, muitas das vezes, o meu, o não emprestar, tá aí, tem uma explicação para isso. Então, simulei o diálogo, comecei a perceber o que a minha criança está absorvendo do que eu passo. E aí eu vou ajudando naquele momento da brincadeira. Nossa, mas ele fez assim que pode fazer? Pode tomar as coisas do amigo? Pode bater no amigo? Nossa, ela está se jogando no chão. Como que a gente ajuda? E aí vai aos poucos. Não todo dia a mesma brincadeira, né, gente? Mas um dia ou outro faz uma brincadeira. Ah, a criança não gosta de revezar a vez, quer ganhar em todas. Está tomando banho com a criança? Agora é a hora da mamãe. Depois você. Agora é você. Depois mamãe. Tá comendo? Põe 3 garfos no prato. Vez mamãe, vez papai. Irmão, você. Isso tudo é iniciar, isso tudo é ensinar a vez, né? A minha vez, ensinar a esperar, que a gente aqui, não sei se é assim que vocês falam aí, mas aqui em Goiânia eu falo muito brincar como antigamente. Ensinam também muitas coisas, por exemplo, a amarelinha ensina a vez, né? Eu tenho que esperar a minha vez. Brincar de pique-pega eu também tenho que esperar e trabalho com a frustração de ser descoberta, né? Então, assim, tudo isso nos ajuda. Então, só que vocês só devem iniciar os aprendizados, né? Esses conhecimentos no momento que a criança estiver bem. Não adianta discutir naquele momento que ela está E outra estressada. Coisa também, papai e mamãe o responsável, preste atenção na sua comunicação, na forma como que você fala com a sua criança, porque se eu dou uma bronca sorrindo, que às vezes acontece isso, né? A gente às vezes acha engraçadinho e não consegue parar de sorrir. A criança não está entendendo se aquilo tá legal, se aquilo tá ruim. Se eu falo muito, a criança também não tem capacidade para prestar atenção em discurso longo. Então, é discurso objetivo, discurso curto. Não pode fazer, machuca. Aí, como que eu faço? Eu paro o que eu estou fazendo, olho nos olhos dessa criança e falo. O grito, é mais fácil gritar? É muito mais prático gritar do que eu parar o que eu estou fazendo e ir lá. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Só que o grito nos paralisa. Se eu falo, Gisele, eu assusto, eu regalo os meus olhos, eu assusto porque vai vir alguma coisa. Então, não necessariamente o grito me ensina algo, o grito me paralisa. Eu sei que vai acontecer alguma coisa. Então, a gente tende a fazer esses comportamentos. E uma coisa também que eu costumo falar. Filho, eu sou mãe. Filho é desgaste de energia e de tempo. Como assim?
Depois que eu me tornei mãe, eu não posso me dar o luxo de definir se eu vou chegar em casa e ficar de perna para cima e ficar pernas para o alto, descansando. Não. Às vezes tem uma criança me esperando. E esses ensinamentos requerem dedicação. Então, é desgaste de tempo e de energia. Eu tenho que pensar, eu tenho que ensinar uma vez, eu tenho que ensinar 3, eu tenho que parar o que eu tô Como você fazendo. disse, né? É mais fácil gritar, é mais fácil, inclusive, nomear tudo como birra, ao invés de entender o que está acontecendo, né? É mais fácil ou ceder mesmo o que ele está querendo naquele momento, porque, né, tô ocupada, deixa eu dar logo. E é mais fácil perder a cabeça do que sentar, respirar, a gente entender o que está acontecendo com a gente, porque, como você disse, se tocou na gente, se a gente está bravo, estressado com aquilo, diz muito da gente também, né? Algo que possa... O que ativou, né, aquela raiva em mim também? A gente tentar se conhecer e entender, né? O que nos traz esse sentimento. Agora... Você disse, então, para acolher, seria melhor eu chegar nesse momento, ela tá fazendo uma birra, eu abaixar e já conversar, ou não? Você falou para esperar ela acalmar para poder conversar, mas o que eu faço, então, naquele momento, exatamente? Então, eu já fiz essas tarefinhas de casa, já estou mudando a minha casa, né? Já comecei a fazer esse aprendizado, porque na hora da brincadeira, é brincadeira, teoricamente, mas eu falei sério, eu ensinei algo. Na hora da birra, prestando atenção na minha comunicação, na minha fala objetiva, quando ela faz a birra, eu analisei os antecedentes. Não é sono, não é fome, né? Tá tranquila aqui em casa. Eu me abaixo. Aí, como eu já ensinei para criança, posso falar para ela assim: uai, você está fazendo birra? Aqui em casa, eu não nomeio a palavra birra, porque eu acho muito do senso comum. Eu falo assim, uai, você está batendo os pés? Ou seja, eu falo a ação que a criança está fazendo. Você está batendo os pés? Você está chorando alto? Não estou entendendo. Por quê? Aí, também, eu tenho que ensinar a minha criança a nomear os sentimentos e a nomear o que ela quer. Porque na hora da birra eu vou utilizar tudo isso. Então, na hora que a minha criança ficar frustrada, eu tenho que validar aquele sentimento na hora que o amiguinho tomou um brinquedo dela. Eu falo, você não gostou, né? Tá certo. Não é certo fazer isso. Não pode tomar os brinquedos. Mas nós podemos brincar de outra coisa. Aí eu desperto o interesse da minha criança por outra coisa. Olha tanto que a frase é curta. Validei. Você está triste? Não está certo tomar os brinquedos, não pode, mas podemos brincar de outra coisa. Aí eu preciso conhecer minha criança, saber o que desperta a atenção dela. Olha lá o carro, gente, ele faz barulho. Aí eu preciso também falar dessa forma, assim, entusiasmada. Nossa, ele faz barulho. Vamos ver, ó o barulho. Acabou de passar um negócio aqui. Vamos lá na janela ver? Vamos lá na janela ver? E corre. Quem chega primeiro? Papai ou mamãe? Ou, né, papai, mamãe e o filhinho. Então, e assim, nessa idade, quando eles são mais novos também, é mais importante a gente agir do que falar, né? Eles não conseguem entender tanto aquela mensagem, mas se a gente pegar na mão, exatamente o que você falou, né? Mostrar e trazer para aquilo é mais fácil, né? Por isso que discurso muito longo não adianta, por isso que falar às vezes para ele assim, você tá fazendo birra? Sua criança sabe o que é birra? Eu não sei, né? Aqui em casa, e quando eu dou consultoria, eu peço para o pai nomear o que é birra, porque às vezes birra aqui em casa, para mim, é bater os pés, mas em outro lar, pode ser gritar, pode ser a criança quebrar tudo, que eu também já atendi isso, pode ser aquela criança que os pais falam, ficam enlouquecidos. Então, nomeie, diga o que é. E aí, nesse momento, eu posso acolher minha criança, mas se ela tiver, depois que eu fiz isso tudo, tá no ataque de birra, bem feroz, eu abaixo e falo para ela assim, que eu já falei antes, não entendo o que você fala. Por isso que eu falo que tem uma diferença entre ignorar o comportamento e ignorar a criança. Eu estou do lado dela. E aí eu falo, não entendo o que você está falando. Só que se a minha criança tiver nesses momentos que esses pais falam,
não sei o que lidar, tá muito difícil, aquela situação assim que os pais falam, nossa, tá insustentável, eu tenho que reforçar rápido. Então, é um segundo, 2 segundos, eu tenho que agir rápido. Por isso que se eu saio, ignoro a criança, eu perco a oportunidade. Lembra que o reforço aumenta a probabilidade daquele comportamento acontecer no futuro. Então, a criança deu birra. Eu me abaixei, falei que eu não entendo o que ela disse. Mamãe quer te ajudar, mamãe está aqui do seu lado, mas eu não entendo quando você faz isso. A criança parou. 2 segundos, parou. Agacha rápido, seja ágil, pai e mãe. Agachou, falou assim, agora você quer conversar com a mamãe? Tudo quando a gente fala mais sonorizado para a criança, a gente ajuda a criança a respirar. Então, eu posso falar para a criança assim, agora você parou de chorar, agora a mamãe vai te entender. Sim, fala. Só, de novo. E mamãe não entende. Acabou? Por isso que eu falo, é desgaste de energia e de tempo. Vamos brincar de morto-vivo ali. É morto-vivo. Levanta abaixo. Eu vou ficar 15 minutos, mas eu te falo que vai ter resultado, que ela vai perceber que você só vai se abaixar e você vai dar escuta. Lembra que birra é uma comunicação de uma necessidade. Uhum. Muitas vezes é algo que já não é permitido. Ela sabe que não é permitido, mas ela faz. Mas eu posso validar o sentimento dela e falar assim, eu entendi, mas agora não é o momento. E se ela não parar, não der esse respiro? Tá lá chorando e se joga e não para de chorar. Eu tenho que olhar para minha criança, eu tenho que tentar fazer com que ela pelo menos me escute. Meu texto tem que ser muito breve. O papai quer te ajudar, a mamãe quer te ajudar, mas eu não entendo assim. Eu vou ficar até você parar. Só que aí eu ignoro o comportamento, não a criança. Como assim? Eu estou do lado dela, eu não estou fazendo contato visual com ela, eu não estou dando atenção a ela, mas eu estou presente. Porque às vezes a criança está num estágio, essa birra está num estágio tão grande, que se eu saio, segundo alguns pais, a casa cai. É criança que sobe não sei aonde, é não sei o que lá, ou seja, é perigoso deixar essa criança sozinha. Então, quando eu falo, porque assim, o que acontece? Os pais falam assim, mas eu ignoro a minha criança. Aí quando eu pergunto, quando eu vou investigar, fazendo anamnese, eles ignoram assim. Eu sou a mãe, estou ignorando meu filho. Aí chega o pai da criança. Aí o pai da criança me vê durinha, parada, né? Ou às vezes quieta, e a criança... Aí o pai fala assim, o que está acontecendo com Maria? Aí eu falo, acredita? Ó, baixei, tô olhando, acredita, dando birra. Nossa, está de jeito, não sei que horas. Nossa, estou assim, eu estou ignorando a criança? Não. Estou lá, papai chegou, me perguntou, o que está com... Primeiro eu já fiz o combinado com esse pai, com essa mãe, de ignorar. Papai chegou, viu a cena, fala assim, amorzinho, fulana, vem cá, por favor. Ou então manda um WhatsApp, papai entra, né, que todo mundo anda com o celular agora, né, do lado. O que está acontecendo? Criança dando birra, fulaninho está dando birra, ainda não sei. Ou vou lá, pessoalmente, falo 2 segundos e volto. É importante não sair do lado da criança, mesmo que dure esses 15 minutos, fica lá. Por que eu prefiro orientar assim? Porque... Para não ter esse abandono, né? Tô presente. Eu não conheço todas as crianças que estão, né? Eu não conheço todos os pais, eu não conheço todos os lares, né? Das pessoas que estão assistindo aqui. Então, pode ter birra com menos intensidade, pode ter birra que a situação esteja muito crítica, que alguns pais falam, não posso deixar a minha criança sozinha, porque, nossa senhora, depois vai virar um caos, quebra tudo. Ou ela se bate, ela se machuca. Então, assim, é difícil eu falar, mas a partir do momento que eu tenho controle, aí eu vou para a segunda etapa, tá? Essa é quando tá naquele auge, assim, que os pais costumam me procurar. Não sei o que eu faço com a minha criança. Então, eu ignoro o comportamento, nunca a criança. Aí o papai chegou, o papai não tem que perguntar o que está acontecendo com o Joãozinho. Falou, oi, esposa, ou é o contrário, oi, esposo. E aí pode só falar assim, nossa, lá no trabalho, como é que foi? Eu posso estar entendendo. Ixi, muito difícil, não sei o que está acontecendo. Eu estou me referindo. Podem ter códigos. Só que essa criança não tem que ser
no momento da birra, evidenciada. Ela tem que achar que ela está sendo ignorada, que ninguém está olhando para ela, porque lembra que um reforçador é atenção, um reforçador é meu olhar. Por isso que muitas das vezes, quando eu falo para a criança assim, eu dou uma bronca, e a minha expressão é positiva, minha expressão é um sorriso, é como se eu estivesse desfazendo tudo que eu estou falando, tá? Aí, respondendo a sua pergunta, mas a criança está um pouco melhor ou aqueles ataques não são tão intensos? Eu já fiz essa conversa, a criança já sabe o que eu posso falar para ela quando ela tiver um ataque de birra. Isso são crianças em outro estágio, tá? Isso é quando você achar que pode. Eu coloco a criança num ambiente chato. Eu não falo castigo e nem cantinho do pensamento. Porque eu não sei se a criança tem essa estrutura cognitiva para raciocinar igual nós. Então, eu posso me agachar, virar para ela e falar assim, eu não estou entendendo, não é para fazer isso. Se ela repetiu, e isso eu também já expliquei para ela, o papai não gosta que você faz isso. Quando você fizer, eu vou te deixar aqui. Qual é o local? É um ambiente chato. Chato como? Sem estímulo. O que é sem estímulo? Sem pessoas e sem brinquedo. Porque às vezes eu quero colocar minha criança no local chato, coloco na sala cheia de pessoas. Aí o que as pessoas tendem a fazer? Coitadinho. Nossa, fulano, você tá de castigo. Ela tá sendo ignorada? Não. Ela tá no local chato? Não. O local chato, gente, pode ser um corredor. É um momento pouco, é só para ela entender. Se ela não faz, se ela não te obedece, se ela não tem uma escuta, a brincadeira se encerra. Ela para o que ela está fazendo. Então, e você leva para esse cantinho no momento da crise dele? Ou depois que passar? Da crise, só que essa criança tem que ter escuta. Não pode ser no auge da birra, porque ela não vai. Você vai fazer uma guerra com ela. No momento que ela estiver nesse período da guerra, da crise, que ela estiver descontrolada, você permanece próxima a ela, pode ficar do lado ou não, próxima a ela, ignorando o comportamento dela, não fazendo contato visual, nem mencionando nome ou o que ela está dizendo. E aí você fala assim, mas o que eu vou fazer, Gisele? Uma forma muito eficaz é você transferir toda a sua atenção para outra coisa. Exemplo, né, aproveitando o barulho aqui. Eu estou na varanda, ou estou numa janela, igual aqui, é um quarto. Estou na janela, estou ouvindo barulhos. A criança está fazendo birra. Eu vou começar a falar, nossa, tem um caminhão de obra. Nossa, ele está levando terra, olha, pá. Eu vou descrever o que eu estou vendo. Nossa, tem carro vermelho, carro azul. Nossa, os carros fazem bip, bip, bip. A criança tende a e aí lá. Na hora que ela for, eu reforço, lembra? Ah, você veio com a mamãe, né? Daquele jeito, eu falo breve. Daquele jeito a mamãe não te entende. Você quer ver com a mamãe? Ok. E aí, quando acabar, eu falo de uma forma bem curta. O que aconteceu? Mamãe não entende. Ixi, mamãe não entende. Então, depende como que está a sua criança, depende da intensidade daquele ataque, daquela birra. E quando você leva para o canto, você conversa, não fala para ficar pensando, você conversa, fala que vocês não gostaram e fala para ela ficar lá um tempo. Sim. E depois você vai tirá-la de lá. É isso? Sim. Mas você não fica do lado. Então, eu levo a criança, eu falo para a criança, antes de levar, você está fazendo isso que a mamãe diz que é proibido, que não é permitido nessa casa. Então, vamos para tal lugar. Falo, levo, e aí você vai ficar aí. Daqui a pouco a mamãe volta. Aí é um tempo curto. Eu volto, e aí antes de tirar a criança, eu pergunto, por que a mamãe te trouxe aqui? Para ver o que ela está absorvendo. Lembrando que a criança não tem estrutura cognitiva igual eu, adulta. Então, a forma como que ela falar, eu preciso traduzir às vezes, ou eu preciso aceitar. Porque ela fala assim, porque eu fiz errado. Criança também fala que nem a gente. Eu fiz errado, nomeia. Mas o que foi de errado? Ou as crianças também têm o costume de falar assim, tia, eu vou ser obediente, eu vou ser elegante. O que é ser elegante? Porque ser elegante, gente,
tem tanta coisa em ser elegante. Tem, às vezes não gritar, não levantar, porque dependendo do momento, o ser elegante é ficar mudo. Dependendo do momento, ser elegante é falar, porque é a sua vez de falar, ué. Ser elegante, às vezes, é segurar um brinquedo. Às vezes, ser elegante é emprestar aquele brinquedo. Então, eu preciso deixar minha criança falar o que ela entendeu. E aí eu vou ajudando, eu vou traduzindo. Se eu ver que está muito fora do contexto, eu tenho que ter muita paciência. Não. Você está aqui porque você falou tal coisa, lembra? Aí, se eu ver que ela não está absorvendo, eu volto com a brincadeira. E a brincadeira, gente, pode ser um momento... Nossa, vocês podem aproveitar para ensinar em qualquer situação, nas brincadeiras, né, dos objetos preferidos, assistindo um desenho. E aí, o que acontece? Né? Eu escuto a televisão alto, ponho o volume um pouco alto. Por quê? Porque eu consigo trabalhar e ouvir. E aí, na hora que eu ouço alguma coisa, eu posso aproveitar aquilo de gancho. Eu posso aproveitar o que eu estou ouvindo para duas coisas, ou para bloquear aquele canal, se eu achei o conteúdo não tão legal, ou eu posso... três, né? Ou evidenciar que o conteúdo é bacana, é legal, nossa, ou para aproveitar para ensinar alguma coisa. Hoje em dia, né, existe essa possibilidade de pausar. Hoje em dia, vários desenhos, por mais que sejam na televisão, eu consigo ver no YouTube, eu consigo ver, né, pela internet, e aí eu consigo pausar. É só eu prestar atenção no episódio, eu consigo depois pausar e falo, o que aconteceu, meu filho? Nossa, é meio teatral mesmo com criança. Pode fazer isso? Nossa, e agora, fulano? Como que a gente faz? Como que a gente ajuda o amigo? Deixa ele falar, meu filho, conversa com a televisão. Não pode, amigo, não pode fazer isso. Nossa, e aí eu falo, nossa, muito bem. Às vezes ele me chama e ele fala, mãe, sabe o que aconteceu? Personagem tal falou tal coisa. Nossa, mas então vamos ensinar para o personagem como que deve fazer. Às vezes está acabando o programa, não, ele está ouvindo, só apagou a luz. Está ouvindo. Porque aí eu aproveito o gancho, aproveito a oportunidade. Ou às vezes eu falo assim, nossa, meu filho, lembra aquilo que você falou? Repete para a mamãe mesmo, só que aí tem que ser, né, num dia assim, próximo. Por exemplo, no final do dia, daquele momento. Ou seja, não perder as oportunidades para ensinar a criança. E às vezes a gente perde. Queria voltar nesse ponto aí, né, de deixá-lo no cantinho. Quanto tempo, em média, e também dessa importância de a gente tirar de lá, né? Não deixá-lo sair ou chegar e falar, pode sair, né? Gritar de longe. Não, eu oriento que você tem que falar, você tem que ir lá, porque o comando tem que ser seu. Uhum. Você é o adulto, você é o responsável, você determina as ordens da sua casa. Uhum. Então, se ele não obedecer, a primeira vez você vai levar ele várias vezes. Nem que seja alguns segundos. Lembra que se ele ficou quietinho por alguns segundos, ótimo. Vai aumentando o tempo aos poucos. Lembra quando a criança está no momento assim, quando o ataque de birra é muito intenso, na opinião desses pais, que é muito difícil lidar. As minhas intervenções, os meus comandos devem acontecer em segundos. E aí, qual o tempo? Teóricos falam que 1 minuto por idade. Eu já fiz com o meu filho 5 minutos, 6 minutos, e ele tem 4 anos. Eu não estendi muito e também não fiz que nem na minha época, né? Quando eu era criança, minha mãe deixava lá até eu dormir. Uhum. Né? Não fiz isso. Mas também não fiz segundos, porque até, graças a Deus, né? Eu não sou imune à birra. As birras aconteceram aqui em casa. Né, nós temos que ser humilde e falar, né, só porque a gente estuda um pouquinho que, né, igual médico não fica doente, psicóloga também, né,
Pode acontecer, mas assim, graças a Deus, as birras foram tranquilas, não foram intensas, e ele escutou os comandos. Só que aí eu tive que ser persistente, eu tive que me dedicar a isso, porque eu perdi muito, muito, muito tempo, né? E outra coisa muito importante também é a comunicação. Todos da casa devem ter a mesma comunicação. Eu atuava, né, antes, quando ele era novinho, até para o desfraude, para ajudar o pai, o que eu fiz? Né? Isso foi não está escrito livro nenhum, não. Eu escrevia o que devia falar, da forma como devia abordar, chamar, convidar, escrevi e preguei na geladeira. Então, assim, por que na geladeira? Geladeira é um local comum, de fácil acesso para todo mundo. Então, eu dava uma olhadinha e sabia intervir, né? Então, é a mesma fala para todos. Isso é muito importante, porque senão a criança fala assim, vou tentar com a minha mãe. Uhum. Vou tentar com meu pai, vou tentar com minha avó, vou tentar com a tia. Então, e essa coerência também é bom dentro e fora de casa, né? Agir da mesma forma se estiver fora de casa. Sim, sim. Uma coisa muito importante também, que eu até recebi agora, vi aqui, uma mensagem, birras no shopping. Por que birras no shopping são tão frequentes? Lembra que eu falei dos antecedentes? Ambiente estressante. Quanto Criança tempo irritada, eu estou no cansada. shopping? Quanto tempo eu estou no shopping? Para mim, adulto, nossa, já tem 3 horas que eu estou no shopping. 5 horas, passei a tarde toda no shopping. Mas para mim, adulta, aquele passeio é maravilhoso. Eu gosto, eu usufruo. Mas talvez para a criança, 5 horas sentada no carrinho, ou 5 horas andando comigo. Super irritante. Isso, quanto tempo ela está sem comer? Ou eu estou falando para ela, espera um pouquinho. Ou no supermercado. Supermercado tem algumas zonas de perigo que eu costumo falar. Zonas de perigo, às vezes uns corredores de perigo. E aí, o que eu tenho que fazer? Outra coisa muito importante com birra. Se eu já vi os estímulos antecedentes, já sei mapear os estímulos antecedentes, o meu papel enquanto responsável daquela criança é antecipar possíveis ocorrências. Eu vou no shopping, por exemplo, quando meu filho era... Até hoje eu tenho isso, mas foi diminuindo o meu kit. Hoje meu kit é bem pouquinho, mas kit sobrevivência. Eu falo kit sobrevivência. O que é kit sobrevivência? É um brinquedo preferido, outro brinquedo que vai que tem um colega, é uma comida, é uma água, um suco, né? E aí as coisas que já existiam nesse kit, né? De fraldinha, enfim, que não existem mais, né? Roupinha. Então, eu tenho que antecipar, eu tenho que possíveis possibilidades de uma birra ou de um comportamento de choro. Então, assim, eu posso dar por exemplo, no supermercado, né? No corredor de risco, zona de perigo. O que eu posso fazer? Interta minha criança com algo que eu trouxe no meu kit. E aí também eu preciso ser rápida, né, gente? Eu já interti, aí eu vou passeando no corredor. Não, seja rápida. Então, evito passar em um corredor? Se não tem necessidade para você, evite. Mas é na hora do caixa, o caixa demora demais. Menina, na hora que você está tirando as coisas, dê o kit sobrevivência, põe ele no carrinho. E aí, deixa ele escolher uma coisa. A criança, nós temos que ensinar a criança a ser decidida desde o início. Escolhe algo que você queira. E aí, dou o meu kit, ou eu ofereço algo para ela. Põe as coisas na esteira, inverto o carrinho e peço ajuda para ela. A criança gosta de ser útil. Depois a gente lava a criança. Agora não pode mais essa dica, porque agora, né, estamos de quarentena. Não pode mais, né, supermercado é só extremamente necessário. Mas antigamente se podia fazer isso, podia colocar a criança e a criança ajudar, pôr as coisas no carrinho, na sacolinha e tal. Antigamente podia, hoje em dia a gente então nem leva. Então, ou diminui muito, só leva extremamente necessário. Eu imagino
que compramos também extremamente necessário. Então, partindo desse princípio, as compras são mais rápidas, mais curtas, com menos coisas. E você disse da idade lá no comecinho, né? A primeira pergunta é: antes de 1 ano, então, não existe birra, né? Para a pessoa até se despreocupar, porque tem esse senso comum de que você vai deixar seu filho mimado, ele tá fazendo birra, um bebezico de meses, né? Que só tá querendo colo. Então, dê colo, sem medo, né? Não se preocupe com isso, que não é birra. Não é birra. O que acontece quando as crianças são pequenininhas até 1 ano? 1 ano elas estão aprendendo a falar, né? Tem criança mais palavrinhas, menos palavrinhas, enfim, desculpa. Só que aí eu tenho que prestar atenção na minha expressão facial. A criança foi reforçada com o meu sorriso. Então, ela tende a repetir aquele comportamento que a mamãe achou bonitinho, mamãe riu, mamãe fez uma cosquinha, ela sentiu prazer, isso é até de Freud. Freud fala que as crianças sentem prazer desde o início e tendem a se comportar de uma forma a receber aquele prazer novamente, receber aquela cosquinha. Então, ela tende a reproduzir aquele mesmo comportamento para receber aquela cosquinha, para receber aquele colo, né? E aí, eu não encaro como birra, eu encaro como reforçador minhas expressões faciais. Eu posso começar a falar que não pode, aqui faz dodói. Vou falar, pode isso? Não. Aí, onde tudo eu começo lá atrás. E acima dos 4 anos, o que acontecer também não seria birra? Numa situação dessa, a criança chegar, ficar chorando, seria fora do normal? Eu não utilizo essa palavra normal, né? Porque eu acho que muito pode ser interpretada de várias formas. Tá. Mas assim, a birra, ela tende a ser encerrada com 4. Comportamento de birra tende a continuar depois dos 4? Sim, mas não é comum. Eu digo não é comum, substituo por não é comum. Aí eu tenho que ver, por exemplo, assim, como que eu, papai, mamãe responsável, intervir antes dos 4, porque isso pode ser consequência desse período. Porque se eu não fui persistente, porque às vezes pai e mãe falam assim pra mim, assim, não, eu vou tentar assim que você tá falando, nossa, gostei, vou tentar. Tenta uma vez, tenta 2, tenta 3, lembra? A criança não está acostumada com a minha mudança de comportamento, faz 2 anos que esse comportamento se repete. Aí, do dia para a noite, eu quero que minha criança muda. A gente não fala que mudanças são, para alguns adultos são difíceis, a gente não tem resistência? Sim, criança também. E a partir, então, dos 4, 5, né, 6 anos, é porque fica até mais fácil o diálogo, né? Então, como a gente disse aqui, que a birra é uma forma deles não conseguirem expressar também o que estão sentindo, acho que acaba sendo natural, né? Deixando de fazer a birra e começando a dialogar mais, né? Sim, a birra, normalmente, ela acontece, ela é uma expressão de comunicação, porque ela inicia, assim, tende a ser iniciada como uma frustração. Ou eu ouvi um não, alguém tomou o meu brinquedo, então eu me senti frustrada, eu estava brincando e eu não tenho mais. E aí, a forma como eu manifesto, eu vou lá e tomo. Eu estou repetindo o comportamento que eu acabei de ver. Ou eu vou lá, bato, eu posso estar repetindo. Ou às vezes, eu empurrei, não foi um comportamento bater, né, um comportamento agressivo. Às vezes eu esbarrei, às vezes, né, não foi nesse sentido. Então, as birras, ela é uma forma de comunicação nesse sentido. E muitas crianças também, nessa fase de 1 ano, estão tentando se comunicar, sabe, algumas letrinhas, está balbuciando, né? E aí o adulto não entende. E o adulto fica, às vezes, repete, ou é isso. E elas ficam nervosas, porque nós temos dificuldade de entender. Aí onde que joga as coisas no chão, e chora, e esperneia. Por isso que temos que olhar os estímulos antecedentes. Ô, Gisele, vamos pro quadro Fala Lá em Casa para ouvir aqui algumas perguntas que enviaram? Fala Lá em Casa! A primeira pergunta é da Mariana Wolff.
Afinal, a birra é algo de propósito ou simplesmente há uma imaturidade neurológica ou no desenvolvimento da criança que faz com que as conexões ainda não estejam estabelecidas? E daí tilt. Sim, olha só, as crianças não têm estrutura cognitiva que nós adultos temos, tá? Elas estão se formando. É como se eu falo que diante da birra, o nosso cérebro da criança, ele abre o dragão. Então, é partir para ação, né? E nós, adultos, temos que ter a razão, temos que racionalizar para essa criança. Então, não é de propósito, tá? Eles são imaturas, as crianças são imaturas, sim. Né, igual eu falei, né? Por volta dos 3 anos que começa o conceito de propriedade, eles têm dificuldade em dividir, tá? Eu acho que eles demonstram pouco controle, pouco autocontrole, costumam ter visão de túnel, do aqui e agora, que é as coisas para agora. Então, assim, tem visão do negativismo, da teimosias, né? Por isso que, às vezes, muitos pais falam, eu disse não, ele foi lá e repetiu, tá? Eu acho que eu acabei respondendo essa pergunta, né? Durante o programa, né? Isso, mas, assim, de uma forma resumida, é tá. isso. Da Mariana Soria, no momento da birra, ignorar a criança ou acolher? Você também disse, né? Mas se puder fazer só aquele fechamento também. Você acolhe a criança e ignora o comportamento, mas isso vai depender da intensidade que está aquela birra, da intensidade que está aquele comportamento, tá? Então, eu posso permanecer próximo da criança e eu ignoro, não faço contato visual, não menciono o nome dela, mas eu estou próxima a ela, posso transferir toda a minha atenção para outro estímulo, como eu dei o exemplo, né, da janela. Estou na janela, eu posso começar a falar, nossa, quantos carros lá de fora, carro azul, carro vermelho, eles fazem esse barulho. A criança tende a parar o que ela está fazendo e ver o que eu estou tentando chamar atenção. Ou eu posso também dizer da minha casa, nossa, que desenho bonito, olha, tá vestido cor-de-rosa, vestido azul, calça azul, olha o que ele falou, eu repito o que eu estou dizendo, é uma forma também de ignorar o comportamento da criança. E aí tudo depende da intensidade do comportamento da criança. Se ela se calou, se ela, né, teve um momento de escuta, intervir rápido. Aí eu me agacho, faço contato visual com ela, falo que assim, né, a mamãe quer ouvir, a mamãe quer ajudar, peço para ela falar. Se começa o choro, falo que eu não entendo e mantenho esse meu comportamento de ignorar o comportamento, igual eu já disse. Boa. E como lidar com crianças que não são nossos filhos fazendo birra, só que estão sob a nossa responsabilidade? Essa pergunta é da Bárbara Fusaro Zamboni. Difícil essa, porque eu acho que eu tenho que lembrar como que é a minha relação, né, com essa criança, a relação com esses pais, e tenho que, porque eu posso corrigir, posso ter uma fala, posso ser correta na minha fala, posso ser objetiva, posso dar comandos claros, comandos específicos, e chega em casa, o pai e mãe fazem comportamento tudo diferente. Então, eu preciso orientar esses pais, nem que seja a orientá-los, buscar uma orientação profissional, uma busca, né, buscar alguém que possa orientá-los. E se aquela birra está me incomodando, eu posso intervir, quanto tia, posso intervir entre parentes, dependendo da minha relação com aquela criança e com os pais. Mas a tendência é não ser eficaz, porque a manutenção disso tem que ser diária. Se o mau comportamento é reforçado em casa, não adianta. O que pode acontecer é essa criança, na minha presença, ter um comportamento que eu julgo como correto, como não de birra, não desobediência, e na casa desses pais ter um comportamento de birra.
Isso se Não é essa pessoa, se essa cuidadora, essa responsável, tá sempre com a criança, né? Mas no caso, uma tia que pegou uma vez, foi passear com a criança, não sei se esse é o caso dela. E aí tem uma crise de birra. O que ela deve fazer? Exatamente o que a gente falou aqui no programa. Estar do lado, falar que não tá entendendo e tentar conversar. sim. Tá. Não vai ser muito eficiente porque a gente não sabe como que é em casa, né? Assim, Seria um trabalho mesmo de um tempo e conjunto, né? Mas aí eu posso reforçar? Não, você não vai reforçar. Mas o que acontece é que nem todos nós somos tolerantes, né, ao choro. Então, assim, mas nesse momento é você fazer nesse sentido, se você tem interesse, se você tem liberdade, né, para com esses pais, você pode não reforçar o comportamento da criança. Você vai falar que não está entendendo, você pode ignorar, só que lembrando que esses comportamentos podem continuar na próxima saída, no próximo encontro, não pela criança. E se a criança tá sempre com essa responsável e ela agir sempre dessa forma, eu acho que a criança já sabe até que com ela não dá para agir assim, né? Mesmo que com os pais consiga. Ela tem a ter essa atitude. Com essa pessoa, ela se comportar de uma forma diferente. Às vezes não acontece isso, por exemplo, eu também escuto falando assim, nossa, na casa da avó, nossa, às vezes é o contrário, às vezes na casa da avó a criança mostra obediência, ou às vezes também na casa dessa avó mostra desobediência, por fato de não ter limites. Mas aí é outra coisa, mas assim, o que eu quero dizer com isso? Talvez aquela avó tá tendo uma intervenção diferente que eu, ou pai e mãe. Tem outra pergunta aqui que é complementar, da Carol Rebelo. Quando a birra é com a mãe, o pai, e você como tia, ou qualquer outra coisa, né? Age para intervir, isso é certo ou é errado? Aí eu acho que é o que você disse, né? Depende da sua relação com essa família. Depende da sua relação com aquela família, porque às vezes você pode estar tirando a autoridade, às vezes aquele pai, aquela mãe pode fazer essa leitura, ou aquele pai, aquela mãe ficar surpreso com a sua atitude, no sentido assim, que você conseguir acalmar aquela criança e eles vão, nossa, me ensina isso, pode ser que dê certo, mas acho que tudo tem que ter cautela e tudo vai depender da sua relação com o pai e com a mãe. Certo. E a última pergunta aqui é da Tabata. Ela pergunta como nos controlar no meio da birra para não explodir. Olha, pergunta de ouro essa. Essa, primeiro, né? Se a minha criança já tende aquele comportamento, né? Já está persistindo a birra. Eu estou indo para casa, um exemplo. Eu estou indo para casa. Normalmente, como que eu sou recebida? Vamos imaginar uma catástrofe, né? Vamos imaginar um cenário bem catastrófico. Com choro, com birra, com cena. Então, no volante, indo para casa, ou de ônibus, eu já me preparo para esse ambiente. E aí eu penso comigo, o que eu posso fazer? Como que eu estou? Lembro lá no início, como que eu estou? O que eu posso fazer? Como que está meu estado emocional? Como que está a minha casa? Então, eu posso me preparar para ser recebido dessa forma. Segundo, entrei em casa. Realmente, esse ambiente catastrófico é realidade. Eu estou me deparando com ele nesse momento. Eu tenho que ter calma, eu tenho que perguntar para a pessoa, né? Sempre tentando ignorar o comportamento da criança, no sentido assim, não preciso, não é uma explanação, não é uma palestra, não posso chegar que aquela criança nunca está sozinha, tem um cuidador. O que aconteceu? O que aconteceu antes? O que aconteceu, né? O que está acontecendo? A pessoa também tem que te falar de forma calma. A pessoa vai, não, esse aqui. Não. Tem que estar calmo, tem que te contar calma. Nem que você deixe aquela criança por aquele momento e quem está cuidando conte. Aí você entendeu o cenário? Aí eu faço a leitura daqueles estímulos antecedentes. Tem motivo? Não tem motivo? Volto. E aí tento intervir, no sentido assim, a mamãe chegou morrendo de saudade de você, mamãe queria tanto te abraçar, só que eu não estou entendendo. Eu não entendo quando você chora assim. Não consigo ajudar. E aí, calou? Nossa, agora você vai contar para a mamãe? Ok. Nesse sentido. Então, eu sempre tenho que nomear para as crianças as coisas. Eu posso falar para ela, mamãe gostaria muito de te abraçar, mas desse jeito eu não estou entendendo.
Eu não preciso falar para ela assim, nossa, não aguento mais chegar aqui desse jeito, né? Mas como conseguir controlar isso, né? Você segurar a sua raiva, seu estresse daquele momento, isso é uma coisa trabalhada com o tempo, porque eu acho que é bem difícil mesmo, né? Nesse momento a gente conseguir eu acho que quando você imagina, né, esse cenário catastrófico, você já lembra como que é a dinâmica da sua casa, como que normalmente você é recebida, você já vai se preparando. Né? Você vai se preparando. Aí é muito importante você pensar também o que normalmente acontece por quê. E aí eu também tenho que pensar assim, isso é uma análise, né, não nesse momento, mas uma análise, né, na mudança. Como que normalmente eu faço? Como que normalmente são minhas intervenções? Isso é uma crítica construtiva. Eu, pai, eu, mãe. Minhas intervenções são corretas? Eu sou clara? Eu sou objetiva? Eu consigo dar comando claro? Por exemplo, uma coisa, não é a pergunta, mas é uma pergunta que eu recebi, que eu li aqui agora. Por que toda vez eu falo não, minha criança persiste? Porque você não substitui o não, por exemplo, né, nas falas, nos seus comandos. Ao invés de falar, não quero que faça assim, eu posso falar, é para fazer assim. Vamos dar o exemplo do meu filho, né? Meu filho é menino, né? Diz que menino é assim, né? Mais agitado. E ele anda no corredor aqui, ele acorda um pouco a casa, né? E bate as portas, né? Vai ao banheiro, bate a porta. Eu falo para ele assim, olha, eu não falo para ele, não saia correndo no corredor. Eu falo, vamos andar devagar, que nem uma lesma. Às vezes eu falo, que nem a lesma dessa casa. Porque quando a gente usa o não, eles já tendem a negar, a nem ouvir, a não gostar daquilo, tá? Porque eles já estão acostumados com não. A gente fala não para um monte de coisa para criança. Vezes, fala não. Então, assim, naquele momento, tente substituir. Por exemplo, na hora da comida, né? É um caos do almoço. O que eu faço, Gisele? Normalmente eu tenho isso. O que eu faço? Ofereço 2 pratos. Eu não preciso falar o convite, posso fazer um convite diferente, pode dar certo. Posso oferecer 2 pratos, o azul e o amarelo. E falar para a criança assim, qual que você quer almoçar? No prato azul ou no prato amarelo? Vocês observam que o comando existe, ela vai almoçar. Eu estou convidando. Só que eu convidei de uma forma diferente. É legal que isso, com o tempo, parece assim que a gente tem que ficar pensando o tempo inteiro nessas coisas, mas depois ele se torna automático, assim, pra gente, né? Isso daí é uma coisa que eu costumo também falar, assim, no banho. Ao invés de vamos tomar banho, você quer tomar banho no chuveirinho ou no chuveirão? Só tem opção de tomar banho, minha filha. Você escolhe qual você quer. Que eles sentem que estão escolhendo, né? Mas tá dentro daquilo que a gente quer, né? Sim. Ou você também pode falar, aproveitando do chuveiro, né? Aproveitando do tomar banho, na verdade. Vamos lavar quem hoje? Qual amigo? Qual personagem? Qual a Barbie? Qual a princesa? Qual o boneco? Qual o carro? Vamos lavar quem? Ou fala assim, nossa, esse carro tá tão sujo. Vamos ligeiro. Criança, nessa fase, é muito competitiva. Vamos ligeiro, quem chega primeiro, sempre funciona. E, Gisele, uma última pergunta aqui que surgiu, até você falou ao longo do programa todo, mas agora você falou isso, né, de a criança tá chorando e falar não tô entendendo, mas me veio uma dúvida, assim, a gente dizer isso, a gente não tá também não validando aquele choro, aquela dor dela, ao invés de acolher? A gente não estaria... não pode chorar, né? Para de chorar para eu te entender. E aí a criança pode entender que não pode chorar, crescer segurando o choro. Enfim, não pode ter isso da gente acabar não validando aquele choro? Eu acho que não, porque olha só, porque como eu falo rápido, eu acho que eu falo muito, eu falo muito, né? Quando, por exemplo, eu sempre tenho que validar o sentimento da minha criança, igual acho que eu dei esse exemplo, se eu não estou enganada. Outra criança, um amiguinho, toma o brinquedo. Eu posso falar assim, nossa, não é legal o que ele fez. Você está triste? Sim, você tem motivo para ficar triste. Você ficou com raiva? Só que aí eu preciso falar para a criança o que é raiva lá atrás, né? Preciso falar para ela. Preciso mostrar as carinhas e mostrar, né, para que quando ela fizer aquela expressão,
eu ajudar ela a entender. E aí eu reproduzo e falo, realmente não é legal. Quando eu falo para ela que eu não estou entendendo, nesse exemplo seu agora, eu não entendo grito. Eu não consigo processar, não consigo entender o grito. Mas quando eu falo para ela assim, igual esse ambiente que eu acabei de dar o exemplo dessa mãe, até da própria pergunta, né? O que fazer? Como lidar com a birra? É muito difícil, é um aprendizado constante, é você se policiar o dia todo, até com que as birras tornem mais intensas, porque vira natural. No início é robótico, é igual você está falando, porque eu preciso pensar, eu preciso falar, nossa, vou fazer assim, vou fazer assado, é muito robô, depois vira natural. Então, no início, eu estou falando assim, eu gostaria muito de te abraçar, ou só que a mamãe não entende quando você grita, você está triste, aí por isso que eu tenho que ver os antecedentes. Pode até falar, se acalme e depois a gente conversa, no caso. Sim. Ou quando eu cheguei em casa, alguém me falou assim, não, porque ele queria o controle e eu peguei o controle. Por exemplo, tia fulana disse que você queria o controle. Eu entendi que você quer isso, só que agora, eu entendi, só que agora é hora disso, é hora do banho, é hora daquilo, aquilo machuca. Então, assim, pode ser que, como eu tenha falado, né, muito isso que eu não estou entendendo, eu posso ter passado essa imagem. Mas você valida, sim, o sentimento, você tenta sempre o antecedente. O que aconteceu antes daquela birra? E pode reproduzir, replicar o que foi. Mas também falando assim, que o grito, o choro, você não entende. Mas que você vai ficar do lado dela até ela ser capaz de te falar. E no caso, se aquele choro não está sendo por conta de uma birra, tem sim um antecedente. A criança tá muito cansada e tá chorando, tudo bem, ao invés de eu fazer isso, conversar, falar, não tô entendendo, tal, eu simplesmente acolher, né? Porque o que a gente percebe, assim, às vezes eu e meu marido, a gente fica, nossa, mas ela tá assim por nossa culpa, né? Ela tá cansada. E aí, quando a gente percebe que é nossa culpa, a gente percebe que ela tá gritando tal, e tá irritada porque tá com sono, a gente simplesmente, assim, nem fala pra ela parar de gritar, só abraça, vem cá, vamos, né? Eu mais acolho do que me preocupo em ensinar. Diferente de um momento desse, né, de birra que a gente tava falando. Sim, você pode falar, vou dar um exemplo também que já aconteceram, né, nessas minhas consultorias. Nossa, a mamãe ficou muito tempo no shopping, né, você tá muito cansado, mas nós já estamos indo, só que aí, uma coisa muito importante que nós não falamos, que eu lembrei agora, é sobre as ameaças e as promessas agora, né, que eu ia falar assim, nós ficamos muito tempo no shopping, mas agora nós estamos indo, é uma promessa, eu tenho que ir embora. Eu tenho que cumprir o que você disse. Cumprir aquilo que eu disse. Então, por isso que ameaças, eu falo que elas não são eficientes, não são eficazes. Você vai fazer aquilo? E é preferível você falar para sua criança assim, eu não sei o que eu vou fazer alguma coisa, eu não sei ainda. É preferível você falar assim, eu tô pensando o que eu vou fazer com você. É preferível você falar assim, você tá pensando. Porque às vezes o pai e mãe falam assim, eu vou te bater, você vai bater? A gente perde credibilidade. Eu vou te deixar. Eu já ouvi muita gente falando, eu vou te deixar. Aí aqueles medos, né? O fulano vai te pegar e tal. Tadinho. Sim. Você perde o sentido, sabe? Eu posso falar assim, próxima vez que você fizer, aí eu tenho que observar os meus comandos. Por exemplo, já aconteceu comigo. Eu falei pra minha criança assim, pro meu filho, próxima vez nós vamos embora. Eu tive que ir embora, né? Ainda bem que era do Falou, né? frente à casa. Oh, meu Deus do céu, pra que eu fui falar isso, meu Deus do céu? Tive que ir embora. Sim. E eu posso tirar coisas, como, por exemplo, aqui no final do dia, sempre quando tem mais treta, né? Porque já tá cansada, já tá todo mundo vencido. E aí, fala uma vez, fala outra vez, vamos pro banho, pego, mas aí foge, sai correndo, eu tenho 3. Eu não te disse. Eu tenho uma de 5, uma de 3 e um de 1. Agora tá perto de fazer 2 e a de 3 perto de fazer 4. E aí, então fica isso. Às vezes pego um, consigo controlar um, mas o outro já fugiu e tal.
E aí eu sempre leio o livro antes deles dormirem. Então eu falo, ontem mesmo, Inaê, venha, tal, tava me desobedecendo. Eu falei, olha, não tem mais livro pra você hoje. Eu quero, não sei o que. Eu falei, não, hoje não, amanhã, se você me obedecer, tal, tem. Porque eu já tinha tentado umas 3 vezes, mas aí eu tirei o livro dela. No caso, só a irmã que escolheu, porque cada noite as duas escolhem, cada uma escolhe um livro. E aí eu falei, você tá sem livro, a Maia pode escolher. E é ruim eu tirar isso, fazer assim, como uma forma de castigo, eu tirar a coisa que ela gosta? Eu entendo que isso é uma consequência, tá? Uhum. Você deu um comando, o seu comando só que ver que você tá claro, mas do jeito que você narrou, única sugestão que eu te sugiro, que eu faço para você pensar que você falou que ela não foi obediente, não, você falou que ela não foi... Que ela não me obedeceu. Falei que eu falei algumas vezes, ela não me obedeceu. Então só reproduza essa palavra. Reproduza o comportamento dela. Por exemplo, com as crianças que eu atendo, eu falo que existe 2 combinados na sala da tia Gi. Ouvir e olhar. Quando eu ouço e quando eu olho, a minha tendência é obedecer, porque eu parei, voltei minha atenção para aquilo que está sendo dito, para aquela pessoa. Então, eu tento ser mais obediente quando eu ouço e quando eu consigo ouvir. Eu falo para ela, ela não está me ouvindo, não está olhando para mim. Então, eu tento chamar a atenção dela nesse sentido, assim, olhando no olhinho dela. Ouve, lembra dos 2 combinados, lembra? Aí, às vezes, eles falam assim, bem emburradinho. Ouvir, olhar, às vezes eles fazem... Uhum. Bem nervosa mesmo. Eu falo, muito bem. E você tá fazendo? Aí eu falei, eu tô achando que não. É fácil, assim, eu falar isso, porque, assim, a gente também não pode, ser, assim, com as minhas crianças, eu fico 1 hora. Com as minhas crianças é muito fácil eu ter paciência, com o filho dos outros. Diferente ficar o dia inteiro, né? Agora eu já tenho tempo que eu estou, com meu filho, eu já ficava, e depois eu voltei a trabalhar, e voltei agora de novo, mas eu trabalho no hospital de manhã, e agora estou de quarentena, então, assim, tenho, assim, essa semana eu estou de quarentena, mas, enfim... Mas, assim, eu acho que respondendo, não é ruim, só mantenha o seu comando o mais claro possível, e isso é uma consequência. Eu acho que você só pode falar para ela assim, olha, se você continuar, você não vai poder escolher o livro. Avisa antes. Isso, aí você avisa para, você fala, a irmã, aí eu esqueci o nome da irmã, a irmã que vai escolher. Uhum. Então, assim, comandos claros têm que ser dito. Igual, por exemplo, tem gente que fala que é muito difícil levar a criança embora. A criança está em algum lugar e fazer com que ela ir avisando. E avisando. Uhum. Se você continuar, a mamãe já não tá gostando. Aí eu não sei como é que você fala, a mamãe tá ficando nervosa, a mamãe vai ficar triste. E aí você define, quando você chegar no seu limite, você fala, próxima vez... a mamãe vai te falar que você perdeu a oportunidade de escolher o livro. Você não vai escolher o livro. E quando eu falar, você diz, ao invés de falar que ela desobedeceu, falar que ela não foi pro banho como eu pedi. Nomear mesmo, falar o que foi aquela desobediência. A mamãe tá te chamando pra ir no banho e você não ouve. Você não vai. Olha quantas vezes a mamãe já falou. Muitas vezes a mamãe já falou. Obrigada pelas dicas. Antes de finalizar, queria pedir para você falar uma dica aqui da semana, que tem o quadro Dica da Semana, para você indicar um livro, ou uma série, um filme, um lugar, uma música. O que você indica aqui pra gente? Nossa, pega de surpresa. Pode ser sobre o assunto ou não. Se você viu aí um filme essa semana, gostou muito e quer indicar, ou se tem um livro sobre o assunto também, para pessoa que queira se aprofundar mais, fica à vontade na sua dica. Tá, não foi um livro que eu li nesse momento, mas talvez é um livro que possa ajudar. Pais Ausentes, Pais Presentes. É um livro, leitura assim, super tranquila, fininho, pequenininho, né? Então, fica essa dica para vocês. Mas eu acho que como dica, acho que de tudo que eu falei,
a dica que eu gostaria de deixar, Gisele, profissional, é antecipe, né, as atitudes em relação às crianças, costumem ver o que pode acontecer, né, na definição de vocês de errado, de frustrante, de dificuldade, e também observe a sua casa, observe o seu estado emocional, observe o estado emocional da sua criança, se ela está absorvendo alguma coisa que está acontecendo. E não, diante da birra, só para finalizar, diante da birra, não tem atitudes imediatistas, resolver logo, né, acabar com aquele choro logo. Tenha calma, por mais difícil que seja, tenha calma, tenha cautela, né, antecipe e analise os estímulos antecedentes. Gisele, então, muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter topado vir aqui no Em Casa a Gente Conversa, por ter tirado todas as nossas dúvidas, mostrar aí um outro ângulo também, né, da birra, a gente conseguir entender melhor esse momento aí que se passa com as crianças. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, estou à disposição, tendo outros convites, tá? Só me chamar e eu topo. As pessoas que queiram te achar aí nas redes sociais, como que você tá lá? Tá, é o @Gisele Barcelos PC, PSI. E Gisele é com 2 L's, né? Isso. Ok, muito obrigada. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Nada. E antes de finalizar, queria agradecer aqui aos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, o Ateliê Serenando, de marcenaria e decoração, Trama Livre, de pano de prato representativos, a Egli Prema, de colar de âmbar e atendimento terapêutico, a Instinto Fotografia e Filme, de ensaios e eventos, a Good Acessórios, que vende colares mordedores, Nino e Bela, de moda infantil, Helena Coloma, que é maquiadora e também dá curso de automaquiagem, Teta Healing, se você não sabe o que é, tem um episódio inteirinho explicando sobre esse tipo de terapia, com a Raquel Ribeiro e Eliel Paiva. Eles também fazem atendimentos presenciais e online, então nessa época da pandemia também estão atendendo, a Muriqui, moda infantil, e a Nelly, de depilação, sobrancelha e massagem. Quero agradecer aqui a todos os parceiros que acreditam comigo nesse podcast. A você, mais uma vez, por estar aqui ouvindo. Obrigada por ter continuado aqui nesse episódio até o fim, ter ouvido bastante coisa aqui e aprendido comigo um pouco mais sobre esse assunto. A gente se vê, então, semana que vem, toda quarta-feira, com um episódio novo, um assunto diferente aqui pra você. Obrigada e até lá. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.